E o poder de Cristo nos garante a vitória final. Então, amém. Porque no poder de Cristo, ou em Cristo, somos mais do que vencedores. Amém? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero lembrar a igreja, os irmãos já oraram, mas desafiá-los em oração em favor do irmão Jorge Feliz. Ele está entubado e eu encaminhei o boletim ontem e hoje, os boletins médicos que a irmã Andréia nos encaminhou, e eu pedi a ela autorização para poder colocar nos grupos da igreja. Ela prontamente, de boa vontade, nos autorizou, e eu tenho encaminhado a você. Tão logo eu recebo, eu faço encaminhamento. Então devemos orar, pedindo que Deus abençoe o diácono Jorge Feliz, a irmã Andréia, que está se recuperando. O diácono Jorge, ele está entubado, está inconsciente e carece muito, muito mesmo das nossas orações. Devemos orar também pela irmã Adriana. Adriana está internada, não está entubada, mas está no oxigênio. O Márcio está internado, o esposo da irmã Adriana, Rinaldi, está internado, e Márcio não está no oxigênio. Então devemos orar por eles. Eu recebi informações, áudios de quem trabalha com eles lá dentro, dando assistência. Encaminhei ao Lucas e ao Arthur, os filhos, e nós estamos orando. Então devemos lembrar de orar ao Senhor por eles dois, pedindo a bênção de Deus sobre eles. É um tempo difícil. Devemos orar também pelo Lucas e pelo Arthur, que também estão infectados pelo vírus, pelo coronavírus, e consequentemente portadores da enfermidade Covid-19. Então é um tempo difícil. Devemos orar pelos irmãos, pelas igrejas, devemos orar pelos pastores, devemos orar pela população da terra, pois esse vírus vem alcançando toda a população e fazendo um estrago tremendo, como os irmãos já são conhecedores. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em Mateus capítulo 26. Mateus 26. A partir do versículo de número 36. Mateus 26, 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E Jesus disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que passe este cálice de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima.
Vamos orar? Senhor, abre, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração e derrama, ó Deus, a palavra do Senhor em nós. Estamos vivendo um tempo de muita carência, de muita dificuldade, mas, ó Deus, de muita sede da palavra do Senhor. Por isso, ó Deus, vem saciar a nossa sede, matar a nossa fome com a palavra do Senhor. Encoraja-nos, concede-nos, ó Deus, determinação neste tempo. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Jesus, ele se retira com os discípulos, e este texto e muitos outros textos da Bíblia, nesse tempo de pandemia, de dificuldade, esses textos parecem que eles foram remodelados, a nossa visão foi refeita em relação a eles, passamos a reaprendê-los. Nós vivemos as últimas 2 décadas, os últimos 20 anos, um evangelho triunfalista no Brasil. Desde a década de 80 começa a ascender uma pregação de um evangelho triunfalista. O que é uma pregação triunfalista? É de que se você aceitar Jesus, você não vai ter problema. Você nunca mais vai passar fome. Você nunca mais vai ficar desempregado. Você nunca mais vai ter enfermidade. Isso é uma pregação triunfalista. E essa pregação, ela ganha força a partir do final da década de 80 no Brasil. E nós, a partir daí, as igrejas, mesmo as igrejas chamadas históricas, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista e Congregacional, mesmo essas igrejas acabaram sendo envolvidas pela pregação de um evangelho triunfalista. A pregação de que você não vai ter dificuldade. Isso me lembra a década, creio, final da década de 80, um hino que dizia: faça um teste, largue o mundo agora e Cristo vai dar tudo novo para você. Esqueça do mal. Pastor Marcelo deve lembrar, esse é do tempo dele. Dizia: faça, Jesus vai te dar tudo novo. E o hino dizia desse triunfalismo. E nós vamos passando essa realidade, vamos vivendo, e nós nos esquecemos, como igreja do Senhor, de que Moisés era um homem que temia o Senhor, e no entanto enfrentou inúmeras dificuldades. Abraão era um homem de fé, e enfrentou inúmeras dificuldades durante toda a sua trajetória e a sua vida. Nós olhamos para todo o Velho Testamento, vamos encontrar Daniel com um testemunho exemplar na Babilônia, no entanto vai parar na cova dos leões. E nós começamos nesse evangelho triunfalista, essa pregação das últimas décadas, começamos a esquecer que muitas vezes, mesmo quem serve ao Senhor, a semelhança de Jó, passa sim necessidade, tem sim enfermidade, tem luto na família, enfrenta muitas adversidades, mesmo servindo com sinceridade o Senhor. E aí, quando chegou a pandemia, eu creio que nós tivemos que volver os nossos olhos para esses homens do passado, porque as perguntas iniciais eram: mas por que isso está acontecendo se nós estamos cantando, nós estamos adorando, nós estamos orando? Por que isso está acontecendo? Onde é que Deus está? Dr. Jack Young, capelão de um hospital metodista nos Estados Unidos, foi meu professor, Dr. Jack Young, ele disse que um dia, quando chegou um velório de um rapaz que havia morrido, e num desastre de automóvel, a mãe do rapaz o segurou pela toga junto à estola e perguntou a ele, disse: pastor, capelão, onde estava Deus quando meu filho morreu? Disse ele que olhou nos olhos da mulher e respondeu: ele estava no mesmo lugar em que ele estava no dia em que o filho dele morreu por você.
Nós entramos no cristianismo e nessas últimas décadas nós começamos a olhar para uma pregação que diz: você não terá mais problema se você aceitar Jesus. Mas a pandemia faz com que a gente venha revisitar todo o Velho e o Novo Testamento. Homens profundamente comprometidos com Deus, como o apóstolo Paulo, foi decapitado o apóstolo Paulo. Nós encontramos homens que foram transpassados pela espada, homens que foram amarrados a árvores e foram flechados. O escritor da carta aos Hebreus fala homens que foram cerrados ao meio, homens que foram lançados na fogueira, homens que foram jogados na arena dos leões. Esses homens, diz ele, eram homens dos quais o mundo não era digno. Está falando de gente crente em Jesus, gente que serve o Senhor. E aí em Mateus 26, 36, nós percebemos uma realidade que nós temos que revisitá-la. Temos que reinterpretar esse evangelho que não é triunfalista. É um evangelho que diz: você pode passar dificuldade sim, você pode enfrentar problemas sim. Olhe para o seu Senhor, olhe para Jesus. O capítulo 26, a partir do versículo 36, vai narrar então a tribulação, a luta, a dificuldade enfrentada por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ser cristão é ter Cristo como referencial para que você possa segui-lo, você esteja disposto a viver o exemplo do Senhor Jesus. Então olhe bem para o texto, diz que Jesus, ele chama os discípulos e diz assim: nós precisamos sair e precisamos orar. Isso é Jesus quem está dizendo. Se havia alguém na terra que não precisava parar para orar, esse alguém provavelmente seria Jesus. E ele diz: nós precisamos sair. E ele chama 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e eles sobem para o Getsemane, o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, e ele vai orar com eles. E ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. E aí, quando a gente vive esse momento, que nós muitas vezes estamos angustiados pela perda de pessoas muito próximas de nós, pela enfermidade de pessoas que nós amamos, quando nós mesmos somos infectados também, nós vivemos essa realidade, sem um horizonte, sem saber sobre emprego, sobre o dia de amanhã, então nós começamos a perceber que aquilo que Jesus está dizendo também pertence a nós. A minha alma está angustiada até a morte. E ele chama, a primeira coisa que nós percebemos, Jesus chama 3 pessoas para orarem com ele. Se você está passando um momento assim, o exemplo dado por Jesus: busque alguém que possa orar com você. Todo dia, todos os dias, sem exagero, todos os dias, várias pessoas pegam seu WhatsApp e elas fazem uma oração. E eu vejo assim, mensagem de voz no WhatsApp, fulano de tal. E então eu abro e eu aperto. E lá a pessoa está ali dizendo: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço que o Senhor dê força ao pastor Celso e ao pastor Marcelo, que o Senhor abençoe as vidas deles, protege, ó Deus, a saúde deles, que o Senhor possa ser com eles nesse momento de dificuldade, em nome de Jesus, amém. Sempre, todos os dias, tem gente orando, mandando orações. Elas não dizem: olha, eu estou mandando uma oração. Não, simplesmente fazem oração e encaminham. Se você está enfrentando a adversidade, a primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus: ore com alguém. Diga: olha, você quer ser meu parceiro, minha parceira de oração? Vamos orar juntos. Eu estou enfrentando um momento difícil. Não se enclausure, não se isole, sem que você tenha alguém com quem você possa contar. Jesus então diz: vamos orar juntos, Pedro, Tiago e João. Eu imagino a alegria deles, disse: vamos. Quando? Jesus disse: durante a noite toda. Senhor, a noite toda é mais difícil.
Não é isso? Eu me lembro quando eu me converti, aceitei Jesus, eu ia dormir 8h30, 9 horas da noite. E aí aceitar Jesus implicava ir ao culto toda manhã, no domingo e toda noite. E aí eu fui para a igreja, eu ficava olhando, o culto ia terminar 9 horas, eu dizia, essa hora já deveria estar dormindo, eu sempre dormia muito cedo. E aí um dia alguém chegou para mim, logo no início da vida cristã, disse assim, irmão Celso, o irmão vai participar da vigília? E aí eu disse a ele, e o que é vigília? Ele disse, vigília a gente vem para cá, e a gente passa aqui a noite toda, até o dia amanhecer a gente fica orando. E aí eu olhei para aquele irmão, ele animado, me convidando, e eu disse, a noite toda, orando, com o olho fechado. E ele disse, eu acho que eu não aguento não, eu vou dormir. Ele disse, não dorme não. Eu disse, rapaz, eu estou acostumado a dormir cedo, todo dia. E ele disse, mas vem a vigília, você vai orar, vai ser uma bênção. E eu passei a frequentar a vigília da igreja, depois uma vigília que tinha num bairro do Rio de Janeiro, e ia para lá, passava a noite toda orando ao Senhor. Esses dias fizeram uma vigília só de 4 horas de oração, diante do computador, e nós sentamos lá em casa, eu e Alecimar, e o pastor Marcelo também na casa dele, eu vi a foto dele lá, a imagem dele e Jerusa, e nós ficamos 4 horas diante ali do computador, com um grupo de irmãos em comunhão, orando ao Senhor. Jesus chamou os discípulos para orar. Você está enfrentando problemas? Chame alguém para orar ao Senhor junto com você. Convide alguém. Jesus disse, Pedro, Tiago e João, vamos orar. Quem ora, quem faz vigília, irmão, nunca está sozinho, está com Jesus. E aí eles disseram, vamos. Quando? Jesus disse, a noite toda. E aí saíram, subiram para o monte e eles foram orar. Jesus disse, olha, fica aqui que eu vou ali, eu vou orar mais um pouco adiante. E eu sempre me perguntava, por que será que Jesus não ficou ali com eles 3, fazendo um grupo de 4 pessoas, para que o grupo orasse? Jesus disse que fosse mais adiante. Um dia no mestrado, eu e o Davi Baeta estávamos em sala, só nós 2 éramos alunos, e o pastor, professor Brodos, David Healy, ele disse assim, alguém tem noção por que Jesus foi um pouco mais adiante orar e deixou os outros 3 orando aqui? E aí eu tentei acertar, e depois o Baeta, já falecido, e aí ele disse, não, eu acho que não. E aí nós perguntamos, então por quê? Ele disse, porque o que Jesus ia orar, se Jesus orasse perto deles, eles iam sair dali na mesma hora. Porque o problema de Jesus era muito grande, para eles 3 conseguirem suportar. Jesus vai, deixa os 3, vai mais adiante, e Jesus vai orar por si mesmo. Muitas pessoas dizem assim, ninguém ora por mim. Pode ser que ninguém lembre de orar por você. Posso te dar um conselho? Ore você mesmo. Jesus vai mais adiante e diz a eles, fiquem aqui, orem, que eu vou um pouco mais adiante orar. E quando Jesus ajoelha lá à frente para orar, Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus está orando por Ele mesmo no momento de grande angústia. Temos que aprender a orar pela nossa própria vida. Orar que Deus nos defenda, que Deus nos abençoe, que Deus possa nos incentivar, que Deus possa renovar as nossas forças. Esse não era o padrão único de oração de Jesus. Em João capítulo 17, Jesus vai dizer assim, Pai, eu oro não só por estes que o Senhor me deu, que tu me deste, mas também por todos aqueles que virão, todos aqueles que um dia crerão em mim. Jesus orava por outras pessoas, Jesus abençoava os apóstolos, abençoava aqueles que estavam ao redor, mas nesse momento,
Jesus está orando só por ele. Você precisa tirar um tempo para que você possa se fortalecer e orar por você mesmo. Dizer: Deus, eu estou fraquinho. Domingo eu estava cambaleando. Domingo passado, algumas pessoas, hoje mesmo o Tião me encontrou e disse: pastor, estava ruim domingo, né? Quando eu percebi, e outros me mandaram mensagens, outros mandaram oração, e domingo eu estava muito judiado, muito cansado. Então a gente vai para casa e vai orar. Deus, eu estou precisando que o Senhor renove minhas forças. Jesus fez isso. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Pai, Jesus está dizendo: eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Alguns dizem que Jesus amarelou na hora da tentação, da última tentação. Não, Jesus não estava falando sobre essa morte que a gente tem aí ao nosso redor, principalmente na pandemia. Jesus não estava preocupado com isso, porque no próprio Evangelho de João, Jesus disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu mesmo vou-la dou gratuitamente. Jesus disse: eu dou a minha vida, ninguém vai tomar a minha vida, eu estou oferecendo a minha vida. Ele sabia que iria morrer. Mas por que Jesus então está dizendo: passa de mim este cálice? Dizem alguns estudiosos que a tortura era tão grande, tão intensa antes da morte. Os romanos, o crime de crucificação era um crime do Império Romano. Mas só se o crime fosse religioso. Se o crime fosse político, uma insurreição, seria decapitado, cortar a cabeça do pescoço. Mas se o crime fosse um crime religioso, então caberia a crucificação. Mas antes de ser crucificado, passava pela tortura intensa, e ela era tão intensa que muitas pessoas morriam antes da crucificação. O corpo não aguentava tamanho castigo, tamanha tortura, porque ele era levado de um lado para o outro, apanhava constantemente, era colocado no postigo, um poste, e no postigo com as mãos amarradas, apanhava, e muitas pessoas não suportavam essa tortura intensa e morriam antes de chegar até a cruz. Jesus diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou pronto para aquilo que tem que ser realizado, mas pode ser que o meu corpo físico, este corpo, não suporte as provações. E ele diz: passa de mim este cálice, ou impeça que eu morra no postigo, porque ele tinha um ministério para cumprir, conforme a profecia, que era morrer na cruz, que era morrer levando todos os pecados da humanidade. Nada que venhamos a passar é mais intenso do que Jesus passou. Todos os dias eu tenho que tomar muitos cuidados, lavar as mãos, higienizar as mãos, manter o isolamento, não abraçar, me afastar das pessoas. Aqueles que acham que não há nada demais ficar sem máscara, tem que se afastar, tem que cuidar de mim, mas eu tenho que orar também por mim. Eu tenho que pedir a Deus para me abençoar. Eu tenho que pedir ao Senhor que Ele possa cuidar da minha vida, que eu estou implorando a Ele que Ele possa fazer isto. É preciso. Jesus volta, deixou os discípulos, quando Ele retorna, Ele encontra os discípulos e eles estão dormindo. Jesus se aproxima deles e diz: acordem, será que vocês não podem orar ou vigiar nem uma hora comigo? Nem uma hora, vocês já estão dormindo? Ou seja, se você está contando com alguém que vai orar por você, e você acha que a pessoa não está orando, aprenda com Jesus.
Jesus, deixando-os ali, retornou ao lugar de oração e continuou orando ao Pai. Ou seja, não importa o que está acontecendo ao seu redor, acredite que Deus vai abençoar você, Deus vai responder a sua oração, o Senhor será contigo, Ele quer cuidar de você. Importe-se com aquilo que você está orando e não com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Deixando-os ali, Jesus retornou para o lugar e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, ou faça com que eu não tenha que beber deste cálice. E aí ele se levanta, ele volta, se você observar, ele vai onde os discípulos estão, e eles estão outra vez dormindo, e Jesus não fala nada com eles. Jesus não os acordou, deixou lá e foi orar. Muitas pessoas certamente iriam lá olhar os discípulos dormindo pela segunda vez, iriam sacudir os discípulos, né? Quem sabe usar a linguagem da minha terra, dar um bico neles e dizer: não é possível, eu não posso contar com vocês, também vocês, eu não quero mais saber de vocês, fiquem por aí que eu vou embora. Diz que Jesus os deixou dormindo e foi orar, porque a alma dele estava angustiada até a morte. Eu não sei o que é isto, ter a alma angustiada até a morte. Eu não tenho a menor noção do que seja este sentimento. Nunca experimentei isto. Já passei momentos dificílimos na vida e já passei momentos de intenso sofrimento, muito sofrimento. Houve um período na minha vida com treinamento na selva e curso de sobrevivência, e enfrentei muitas dificuldades. E eu sei o que é sofrimento, mas eu não sei o que é ter a alma angustiada até a morte. Eu imagino é ter a morte do outro lado, a 2 palmos de distância de você. Talvez seja. E aí Jesus vai orar. Quando ele termina de orar, ele faz a mesma oração e ele pede por ele mesmo. E ele se levanta e diz aos discípulos: vamos embora. Vamos embora. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por último, que nós guardemos esta lição. A pandemia veio nos demonstrar que a carne é fraca. Mas eu espero que você possa dizer: pastor, mas o espírito está pronto. Nós vemos morte todo dia na televisão e recebemos notícias ao nosso redor. E nós percebemos como nós somos frágeis, ou usar a expressão de Jesus, como que a carne é fraca. Vi esses dias um atleta maratonista, corredor de 42 quilômetros, teve Covid e ele escapou. E ele disse assim na reportagem: eu não consigo mais correr nem 1 quilômetro. Mas você não faz fisioterapia? Ele disse: eu estou tentando me reabilitar, mas eu não consigo mais correr. Eu não tenho mais respiração, capacidade de respiração de atleta. A carne é fraca, mas que nós possamos dizer como Jesus: mas o espírito está pronto. Seja o que vier, sejam os dias que vierem, que virem aos nossos olhos, sejam eles dias que possamos dizer: Senhor, o espírito está pronto. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Jesus, em primeiro lugar, diz: a minha alma está angustiada até a morte. Isso pode acontecer. A gente pode se entristecer, se abater, porque também o nosso Senhor enfrentou momentos assim. Em segundo lugar,
Quando você passar por um momento assim, convide pessoas para orar ao Senhor. Ligue para alguém, faça uma oração, peça que ele ore por você. Chame pessoas para orarem contigo. Mas não esqueça que quem deve orar por você é você mesmo. Nunca se esqueça de pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, renove as suas forças. E em terceiro lugar, reconheça que a carne é fraca, mas que o Espírito está pronto. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir o querer do teu coração. Nada ao meu redor importa. Eu quero fazer exatamente aquilo que tu queres para mim. Porque meu espírito está nas mãos do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu vivo para o Senhor. E isso alegra o meu coração. Diga isto ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ditoso o dia em que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de cada um de nós. E agora, Deus, neste tempo difícil, somos convocados a rever, ó Deus, a pregação triunfalista, de um evangelho triunfalista. E, ó Deus, somos levados a perceber o quanto Moisés sofreu, o quanto Abraão enfrentou dificuldades, o quanto Daniel padeceu e o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo também foi provado. Neste tempo de provação, ó Deus, ensina-nos a contar, a convidar pessoas para orarem. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a orar por nós mesmos. E, ó Deus, nós queremos dizer ao Senhor que essa é a nossa declaração. O corpo é fraco, é frágil, mas o espírito pertence ao Senhor e Ele está pronto sempre para a glória do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.